Fala pessoal, beleza? Marcelo Benatti por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou responder uma dúvida que eu recebo bastante, não só aqui nos comentários, como no e-mail, no WhatsApp, no Instagram, enfim. Quanto eu preciso investir para criar o meu site de review, meu blog de review, né? Eu não gosto muito do termo blog, que eu já falei aqui, porque o blog ele vem carregado com um monte de preconceitos, né? Então eu gosto mais do termo site review lucrativo, que é basicamente um blog, é a mesma coisa, ok? E muita gente pergunta, né? Gente que já recebi e-mail de pessoas dizendo que está desempregada, que está recebendo seguro-desemprego, se vale a pena começar tal. Eu acho que sempre vale a pena você começar um projeto na internet, cara. Seja qualquer projeto, seja um site review, seja um canal no YouTube, sempre vai valer a pena. Claro, cada projeto que você comece vai demandar mais dinheiro, demandar mais tempo. Por exemplo, se você quiser começar um canal no YouTube, você vai demandar muito mais tempo do que você começar um site review. Não só tempo, como trabalho, investimento, uma série de coisas. Beleza? E um site ele é bem mais simples de você fazer e os custos são menores, certo? Então eu vou detalhar aqui para você o que você precisa para começar. Esse investimento ele pode ser variável, né? Ele vai ser variável, obviamente, depende de vários fatores. Eu vou te explicar aqui quais são os fatores que vão tornar isso mais caro ou mais barato para você fazer, mas vou dar uma média geral do que você precisa para começar, beleza? Para você começar. Então você precisa, para começar, a primeira coisa que você vai fazer é registrar um domínio, mas antes de você registrar um domínio, você tem um passo antes, que é você definir qual é o nicho que você vai trabalhar. É interessante você definir o nicho para você trabalhar, porque isso torna mais fácil o seu site ganhar autoridade em um determinado assunto. Se você tem um site genérico que fala de um monte de coisa, você vai ter muito mais trabalho para ganhar autoridade nesse site. Quando você tem um site específico que fala de uma determinada coisa, ele vai ganhar autoridade com um pouco mais de facilidade, porque o Google gosta de sites especializados em algum determinado assunto, certo? O algoritmo não quer dizer que se um vai funcionar mais, o outro menos, não. Você simplesmente vai ganhar um pouco mais de autoridade mais rápido por fatores que eu vou te explicar aqui ao longo desse vídeo. Beleza? Então a primeira coisa que você precisa fazer é definir o nicho, certo? Isso eu ensino lá dentro do site Review Lucrativo. Tem vídeos aqui também que eu mostro, mas lá dentro do site Review Lucrativo eu mostro isso bem detalhado, passo a passo, tudo que você precisa fazer. Se você quiser conhecer, o link está na descrição e fixado no primeiro comentário. Bom, você definiu o seu nicho, já sabe o que você vai fazer, aí então você vai registrar um domínio. Esse domínio ele tem preços variáveis de acordo com a extensão dele. A extensão mais barata são os nacionais, que é o .com.br. Então eu vou levar ele como base aqui, certo? Qualquer domínio que tenha .br no final, eles são os mais baratos em relação aos internacionais. Esses você vai pagar aqui R$40 por ano, beleza? Por ano, não é por mês, tá certo? Por ano que você vai pagar. Domínios internacionais, tipo .com, .org, .net, esses tipos de domínio, você vai pagar um pouquinho mais caro, na casa dos 50, 60 reais por ano, tá certo? É um pouquinho mais caro só, mas você pode começar com o nacional, que não tem problema nenhum. A não ser que você queira criar um projeto internacional, né? Em inglês e tal, aí não faz muito sentido você registrar um domínio .com.br. Não que não vá funcionar, mas não vai fazer muito sentido, né? Aí o ideal é você colocar um domínio .com, que você vai pagar aí na casa de talvez uns R$20 a mais por ano, certo? Esse valor aqui é se você registrar ele no registro BR, não se você registrar ele se você for comprar no HostGator, ou Wall, sei lá, qualquer lugar que você vai comprar aí, o host, né? Qualquer lugar que você vai comprar, você vai pagar mais caro um pouquinho, porque você tem a taxa lá da empresa, porque quem registra o domínio nacional é o registro BR. Então, quando você compra de uma hospedagem, de qualquer HostGator, qualquer empresa dessas, você vai pagar uma taxinha a mais ali, vai ficar na casa dos R$50 aí, mais ou menos por mês, certo? Que tem uma taxa a mais que eles cobram. Mas então esse é o seu primeiro investimento. Qual o segundo investimento? Você precisa de uma hospedagem. O que é uma hospedagem? É onde você vai hospedar esse domínio para que você crie o seu site nesse domínio e que ele se torne acessível na internet, certo? Você precisa de uma hospedagem. Você pode pegar HostGator, Hostinger, o que você quiser. Essa questão de hospedagem, você vai ver um monte de gente dificultando muito isso. Você precisa de um servidor dedicado, você precisa de um VPN, não sei o que, não sei o que. Realmente, isso é melhor. Tem vários fatores aí que é melhor, mas eu estou falando com a pessoa, eu estou falando com quem quer começar ali com o mínimo possível. Então você pode pegar uma hospedagem compartilhada. Não tem problema. Você não vai, vou pegar um plano da Hostinger, da HostGator, qualquer empresa dessas. Não vai funcionar porque seu blog ele vai posicionar. Isso não é um fator de ranqueamento, não, certo? Para quem não sabe o que é ranquear, é você chegar nas primeiras posições do Google. Você só vai ganhar dinheiro com o seu blog, com o seu site de review, quando ele chegar nas primeiras posições do Google. Eu já vou te falar o que você precisa fazer para que ele chegue lá. Mas aqui eu estou falando dos custos iniciais, certo? Então você precisa de uma hospedagem. Você está começando, cara, não tem grana para estar investindo em servidor VPN, não quer ter muito trabalho com configurações de servidor, nada disso. Contrate um plano de hospedagem compartilhada normal aí. Você vai pagar em média de R$30 mês,
certo? Uma média aí. 30, 30 mês. Esse é o custo inicial que você vai precisar ter para você começar a fazer o seu projeto, certo? Então você vai pagar R$40 por um ano, né? Anualmente isso aqui vai renovar, aí você precisa pagar. E a hospedagem, se você pega essa hospedagem aqui e paga ela o plano anual, você vai ter um desconto de quase 50%, certo? Qualquer hospedagem que você pegar, você vai ter um desconto aqui de 50% mais ou menos. E pode começar na hospedagem compartilhada. Não tem problema, cara. Você não vai deixar... Isso não vai ser o fator que vai impedir o seu site ranquear, não. Se você seguir os outros fatores todos que tem que fazer, certo? Isso aqui não vai ser. Claro, se você tem uma grana, você pode colocar no servidor melhor, pode pegar um servidor dedicado, tem um IP fixo, beleza. Beleza. Mas se você não tem, cara, como fazer isso, pode usar isso. Certo? Aí vem aqui a parte que seria a mais cara, a mais complicada, que são as ferramentas. Para você trabalhar com SEO, com ranqueamento, essas coisas, você precisa de ferramentas. Em geral, essas ferramentas são em dólar. As melhores, as mais conhecidas, são pagas em dólares e são bem caras. Tem ferramentas que você paga $100 por mês. Então fica bem complicado você pagar isso. Mas qual é a solução que nós temos aqui no Brasil? Nós temos o rateio. Eu indico um rateio lá para a galera lá dentro do site Review Lucrativo, que eles pagam R$40. Não só indico, como eu também uso isso aqui. Eu uso ferramentas através desse rateio. E não é esses rateios meia boca que você vê aí hoje na internet, não. Que você paga, faz a assinatura. Hoje, semana que vem, o negócio já não está funcionando mais. Não, isso aqui já tem anos, eu já utilizo há anos. E já estão aí há bastante tempo na internet. É um rateio focado em SEO, certo? Não é nem para tráfego pago, nada disso. Ele é bem focado em SEO, para quem trabalha com SEO, com blogs. E a média que nós pagamos aqui, a média não, o valor é esse aqui, R$40 por 30 dias. Você não precisa assinar mensalmente. Você paga R$40, usa 30 dias. Aí, só quero renovar daqui a 3 meses. Você vai lá, paga mais R$40 e usa por 30 dias. Certo? Então, esse aqui é um curso de ferramentas que você vai ter. Todas as ferramentas principais que nós precisamos para fazer análise de mercado, análise de sites, análise de backlinks, tudo isso você consegue fazer com esse investimento aqui inicial. Tem até ferramentas gratuitas que nós podemos utilizar, mas com limitações. Mas com esses R$40 aqui, você já consegue acessar tudo que é necessário para você começar aí a fazer o seu projeto, certo? Fazer suas análises de mercado. Como é que você usa essas ferramentas? Todas as ferramentas necessárias, eu ensino tudo passo a passo dentro do site Review Lucrativo. Então, se você quiser conhecer, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Agora nós vamos à parte mais importante. Aqui você fez o seu site, certo? E aqui também, nessas ferramentas aqui, inclui ferramentas de inteligência artificial também, certo? Todas as ferramentas de inteligência artificial que nós precisamos utilizar para criar artigos, para humanizar artigos, tudo isso nós temos aqui dentro desse pacote aqui com os mesmos R$40, tá certo? Então, tudo aqui que você precisa está aqui. Você pode até fazer planos por fora de outras ferramentas, mas o que é necessário para você começar, ele está aqui incluso dentro desses R$40. Então, esse aqui é um investimento fixo, né? Fixo que você precisa ter, que é os R$30 a mensalidade de hospedagem e o domínio anual. E essa aqui, como eu falei, as ferramentas são variáveis, você pode pegar e pagar só quando você for usar, você tem o dia de usar por 30 dias. E aí vem as menções. O que são as menções? É isso aqui que vai fazer o seu site posicionar ou não. Até aqui você investiu, você criou seu projeto, criou seus artigos, tá, otimizados, como eu ensino lá dentro do site Review Lucrativo, e já ensinei aqui também em alguns vídeos aqui, já dei dicas. Então você fez todo o seu projeto, mas o que vai definir se você vai chegar lá entre os primeiros e vai realmente ter lucro com esse projeto são as menções. O que são menções? Menções são outros sites falando do seu, que são o que? Backlinks, certo? Backlinks. Isso aqui é o que define se você vai aparecer ou não no resultado da SERP. Não só isso, tem estratégias, por exemplo, se você fala de digamos que eu lancei um produto hoje, esse produto não existe e bota um nome. É tipo o meu produto, por exemplo, meu treinamento, site Review Lucrativo. Essa palavra ela não existia, não com essa combinação, site Review Lucrativo. Esse termo ele não existia na internet até eu criar o nome desse produto. Certo? Existia site review, existe não sei o que lá lucrativo, mas site review lucrativo, esse termo, ele não existia na internet. Então, quando você cria um blog, um artigo falando do site review lucrativo, hoje, agora não, né? Mas porque já tem alunos que estão fazendo, né? Tem meu canal e tal. Mas antes, quando eu criei, não tinha ninguém falando disso na internet. Então, quando você cria um artigo
sobre uma palavra que não existe, né, sobre um termo que não existe na internet, ninguém falando, você ranqueia muito rápido, independente de você ter menções ou não, certo? Então, se criou o site review lucrativo, né, não estou falando para criar isso aqui agora, estou dando um exemplo, mas qualquer produto que não exista, né, você criou um produto lá, seu XYZ, sei lá, uma palavra, um termo que não exista na internet, e você cria o seu artigo sobre isso, ele ranqueia muito rápido. Só que ele só vai aparecer para quando as pessoas tiverem buscas, né? Então, quando você criou lá você criar um artigo sobre um termo que ninguém falou antes, você ranqueia automaticamente. Só que isso não é tão interessante, não é tão fácil, né? É uma estratégia que você pode utilizar, por exemplo, para produtos digitais, né? Como eu falei, você pegou lá um produto que saiu na Hotmart que não existia. Ninguém está falando dele, não tem nenhum artigo falando. Você vai lá e cria um artigo para esse produto, você vai ranquear muito rápido, independente de você ter menções, backlinks ou não. Só que você vai estar aparecendo você vai estar ranqueado por uma palavra que não existe buscas ainda, né? As buscas vão começar a surgir depois que as pessoas começarem a ouvir falar desse produto e aí elas vão no Google e começam a buscar, tá entendendo? Então, nesse caso, você nem precisa ter muitos backlinks. Outra forma de você burlar um pouquinho isso aqui é trabalhar com palavras-chave de cauda longa, certo? Isso eu também mostro lá para vocês dentro do treinamento. Palavras-chave de cauda longa, certo? Isso aqui são formas de você posicionar, beleza? Mas enfim, isso aqui é um outro ponto, né? Eu acabei entrando aqui nesse detalhe que nem era para estar falando disso aqui agora. Mas aqui são coisas que você precisa fazer para você evitar os backlinks. Mas os backlinks, não é que evitar, você consegue fazer sem ter muitos backlinks para o seu site, né? Como eu falei, se você estiver trabalhando com uma palavra-chave que não existe ou que você consiga encontrar palavras-chave de cauda longa ainda não tão exploradas. Mas nesse caso da cauda longa, você precisa de backlinks também, certo? Você só vai cortar um pouco o caminho aí. Você precisa ter outros sites falando do seu site. Tá entendendo? Isso são menções, são backlinks, é como se fosse uma propaganda boca a boca, certo? Outros sites falando do seu. Quanto mais sites falando do seu, mais o Google vai confiar no seu site, principalmente os sites que ele está mencionando o seu, falando do seu. Quando eu falo falar, é linkar para o seu, certo? Quanto mais sites falando do seu, e se ele confia nesse site que está falando, ele vai dar mais autoridade para você. Consequentemente, você vai subir nas posições. É assim que funciona. Então, isso aqui é uma coisa que você vai ter que fazer aí um certo investimento, certo? E quanto é esse investimento? Como é esse investimento? Esse investimento ele vai variar muito. Isso aqui é onde a parte fica mais variável, né, na verdade. Por quê? Porque você pode fazer isso a partir de R$20, você já consegue fazer backlinks, certo? E para quem que você vai pagar esse valor? Você vai pagar para pessoas que têm outros sites que vão linkar para o seu. Eu consigo aqui a partir de R$20, sites com certa qualidade, com autoridade, etc. E quantos você precisa fazer para você ter esses backlinks? Isso vai depender do nicho que você escolheu. Por isso que todo esse processo aqui ele tem que começar com uma escolha de nicho, porque tudo isso você tem que pensar. Se você cria um projeto para um notebook, né, um notebook, por exemplo, tem muita gente falando de notebooks na internet, certo? Tem muita gente falando de notebooks. Então, você tem mais concorrência. Quanto mais concorrência, você precisa de mais links. Mais links. Certo? Ou backlinks, né? Certo? Quanto maior a concorrência do nicho que você escolheu, das palavras, do produto, etc., quanto maior a concorrência, mais backlinks você precisa de para você chegar lá. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que estão concorrendo com você, eles também têm backlinks. Ninguém está parado no mundo esperando você fazer o seu e eles vão ficar lá só esperando você passar. Não, está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo. Então você precisa fazer para competir. Então, quanto maior a concorrência, você vai ter que fazer mais backlinks, certo? Então você vai ter que aumentar esse investimento aqui, certo? Eu vou botar aqui até um pouquinho mais, eu vou botar 30, mas consegue, lá dentro do treinamento eu estou indicando uma pessoa que faz aqui por 20, certo? Então você vai precisar ter mais backlinks aqui, caso você queira brigar com essa galera que está aqui. Agora, em que situação você precisa de menos backlinks?
Você tem um produto que ninguém tem pouca concorrência. Dificilmente você vai encontrar um produto que ninguém fala, a não ser que seja um produto que você criou, uma coisa que você criou, ou que você pensou rápido e foi lá e pegou um produto que lançou rápido, que ninguém está falando, você vai lá então, para você fazer isso, você tem que estar no jogo, você tem que estar no mercado, você tem que estar olhando, você tem que estar olhando nas plataformas o que saiu novo. Ah, saiu um curso novo aqui, vou fazer um review dele, porque ninguém fez ainda. Aí você posiciona mais rápido, certo? Então, quando você consegue palavras-chave com menos concorrência, né? Tem menos pessoas. Por exemplo, o notebook não é uma boa coisa, porque tem muita concorrência. Mas digamos que você faz lá um review Mas digamos que você faça lá um review sobre de bolsa térmica. Estou falando de bolsa térmica porque tem uma aqui na minha frente, certo? Uma bolsa térmica para ir para a praia, entendeu? Você faz lá um review disso aqui. Tem muito menos pessoas fazendo um review de bolsa térmica para ir para a praia do que de notebooks. Então, nesse caso, claro, eu estou dando um exemplo aqui sem analisar. Eu não sei se existe essa pessoas buscando por isso, eu não sei se existe concorrência. Eu estou dando um exemplo aqui para você entender a diferença. Quando eu trabalho com um termo mais específico, você vai ter menos concorrência e, consequentemente, você vai precisar de menos backlinks. Não que não precise, mas você vai precisar de menos. O que é isso aqui? Isso aqui, para mim, eu vejo isso aqui como um investimento, certo? É um investimento. Digamos que você tenha lá, quer fazer um investimento de renda fixa e vai lá, toda semana você vai lá e bota R$30. O que você gasta com R$30? De repente você deixar de fazer um lanche, comer uma coxinha com Coca-Cola na rua, que não vai te fazer bem nenhum, e você vai lá e investe no seu projeto, certo? Você investe no seu projeto, isso aqui se soma, certo? Isso aqui você soma, você fez um hoje, fez outro amanhã, fez outro depois de amanhã, e você vai somando isso vai se somando. Quanto mais rápido você fazer, melhor. Tem lugares que fazem já milhares em pouco tempo, já tem empresas profissionais que fazem isso, certo? Aí você vai investir um pouquinho mais. Se você tem uma grana para investir um pouquinho mais, você pode contratar quem faz isso aqui que você vai ter um resultado mais rápido. Ou se você não quer, eu não posso investir R$1.000 aqui. Então você vai lá fazendo de 30, 20 quando você puder, para o seu projeto crescer. Mas você tem que ter em mente que isso aqui você precisa fazer para o seu projeto crescer. Por isso que eu falo que isso aqui para mim é um investimento. Eu não vejo o site review como uma estratégia de ganhar dinheiro online. Eu vejo como um investimento, porque eu tenho consciência que eu estou investindo num projeto, investindo em uma coisa eu estou investindo pouco, cara. E isso aqui tem potencial de gerar muito dinheiro. Eu já tive blogs que me gerou R$50 no mês, certo? Não estou dizendo que você vai fazer isso, nem eu consigo fazer mais isso, eu acho, hoje. Mas, enfim, eu já fiz. E muita gente fez muito mais. Eu conheço gente que fez mais de 1 milhão com mini sites, com blogs, entendeu? Eu conheço gente que fez isso em um mês só com blog. Claro, não foi nessa época, não foi hoje, né? Foi alguns anos atrás. Hoje em dia eu não sei mais se dá para fazer. Mas o fato é que, digamos que você faça aí R$3.000 por mês, cara. 2 salários mínimos. Pô, se você tem um projeto que você investiu um pouquinho ali, investiu R$40, R$30 no mês ali, 40, aí você vai investindo um pouquinho ali em backlinks para você fazer um projeto, e esse projeto chega um momento aí que ele começa a te dar R$2.000, R$3.000 no mês, de uma renda que você teoricamente não está trabalhando. Eu não estou trabalhando, você não precisa ficar trabalhando em blog o dia inteiro, você tira um dia, vou fazer só um projeto, vou tirar aqui 1h30 por dia para trabalhar nesse projeto, fazer meu artigo, fazer meus backlinks, minhas coisas, e você está investindo ali, o seu projeto está crescendo. É melhor você fazer todo dia um pouquinho do que você fazer um montão de coisa em um dia só e largar lá, certo? É interessante que você faça um pouquinho por dia para você ir crescendo no seu projeto. Eu estou dizendo aqui num ponto de vista de a pessoa que tem pouca grana e quer começar o projeto, mas olhando assim, como eu te falei, como um investimento, porque isso aqui não vai te render no mesmo dia, não vai te render no mesmo mês, não vai te render talvez nem no mês seguinte. Dependendo da concorrência, da palavra que você escolheu, do nicho, de uma série de fatores, você pode começar aí a gerar alguma receita lá no 3º mês, mas depende muito. Não é certo, não tem como te dar aqui uma certeza, porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? A única certeza que você tem é a morte, e segunda é que se você não fizer nada, nada acontece, nada muda. Então, se você quer fazer alguma coisa para você tentar mudar alguma coisa, você precisa entrar em ação. Do meu ponto de vista, em marketing digital, a coisa mais fácil, com menos investimento e que tem o potencial de te dar um retorno legal, seria o site de review.
certo? Porque qualquer outra coisa você vai ter que investir mais e trabalhar mais. Ah, eu quero trabalhar com tráfego pago. Você vai ter que investir bastante e você vai ter muito trabalho. Você não tem noção do que é trabalhar com Facebook Ads lá, fazendo criativo todos os dias e não sei o que, não sei o que. É muito mais trabalho. Isso é um trabalho realmente. Não é uma renda passiva. É um trabalho. Ah, eu vou trabalhar com YouTube, vou fazer vídeo todos os dias. Isso é um trabalho. Você vai trabalhar o dia inteiro. Agora você quer montar um projeto. Eu tenho o meu trabalho ali, eu quero montar um projeto para ficar aqui e ver se começa a me render alguma coisa. E aí eu vou crescendo aqui. Foi como eu comecei também. Eu parei de trabalhar com prestação de serviço fazendo blogs, fazendo site review. Quando eu percebi que os blogs já estavam me dando mais dinheiro do que eu ganhava prestando serviço para as pessoas, eu fazia site, programação e tal, fazia sistemas. Eu falei, não, deixa esse negócio para lá. Eu já não gostava mesmo de fazer mais aquilo ali e foquei totalmente nos meus blogs, que foi o que me deu alicerce para eu voltar totalmente para trabalhar pela internet, entendeu? Então é isso aqui. Basicamente o que você precisa investir inicialmente é isso aqui, para você começar a se colocar em jogo. As coisas só vão acontecer para você se você se colocar em ação, se colocar em jogo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha respondido essa dúvida. Se você tem essa dúvida também, ficou aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso fazer outro vídeo explicando melhor, tal, mas acho que ficou bem explicado aqui o que você precisa fazer para começar. Beleza? E a melhor forma de monetizar é, como eu falei, review. Esquece esse negócio de AdSense. AdSense você vai ter aí você vai ter trabalho realmente, certo? Porque você faz o site de review, você precisa de um artigo posicionado, ele já pode começar a gerar dinheiro. Você não precisa ter 50 artigos no seu blog criado para você ver se o AdSense vai te aprovar. Não, aqui você tem 5 artigos no seu blog, no seu site review, né? E aí você vai lá e posiciona ali um desses 5 artigos, esse artigo já tem potencial de começar a te gerar dinheiro, né? Quando eu falo posicionar, é ranquear, tá certo? Se você não sabe, é você chegar lá nas primeiras posições do Google, porque é só quem está lá que ganha dinheiro. Se você está na segunda página em diante, você não ganha dinheiro com o blog, certo? É só na primeira posição. Então, todo o trabalho, todo o esforço é para você chegar lá. Tem todas as estratégias, é para você chegar lá entre os primeiros, porque é lá que está o dinheiro, certo? Enquanto você não chegar lá, dificilmente, não, praticamente impossível você ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Então, se você quiser conhecer o site Review Lucrativo, quiser saber como você faz tudo isso aqui, quiser criar site de review, criar suas rendas, criar sites para te gerar uma renda aí na internet, confira o site Review Lucrativo fixado aqui no primeiro comentário e também no primeiro link da descrição. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.